Obrigado, gente. Valeu. Vocês são bênção. Aleluia. Vocês estão bem? Tudo tranquilos? Amém. Comeram muito açúcar? Sim, no Natal. Quem está com a visão meio turva é porque exagerou nos doces, tá bom? Já vou avisando. Ó, já falo para você ouvir. Sorvete não presta. Sorvete faz mal. Sorvete é infartante, tá bom? Então vê se no ano novo você não come sorvete, tá? Porque tem gordura vegetal. Não come açúcar. Açúcar branco joga no lixo. É o que pode fazer. É o melhor lugar do açúcar branco no lixo. Viu? Farinha branca, tá certo? Depois eu vou te dar umas receitas de coisa saudável pra gente viver bem. Beleza? Tá bom? E se você estiver enxergando mal, põe a mão assim na cadeira que você tem uma referência aí, tá bom? Se precisar, a gente vai orar também no final para suco de limão espremido num copo, um limão inteiro com água. Você toma, ele também faz baixar o açúcar, tá bom? Ele baixa o açúcar na hora. Não vai curar a diabetes, mas ele ajuda a baixar o açúcar, beleza? E você faz as coisas certas para ter paz. Porque a gente só consegue ter paz na vida quando a gente age corretamente. Amém? A paz é consequência de atitudes corretas na nossa vida. E a gente começa no nosso dia a dia, na nossa alimentação. A gente procurar a viver, até a Bíblia nos faz um apelo para termos um empenho para alcançar a paz. Um empenho significa um esforço. Está lá em 1 Pedro, vamos ler esse texto antes de eu começar a pregar. 1 Pedro capítulo 3. A gente contou nesse mês de dezembro a história de Jesus. E eu quero falar um pouco sobre Jesus, que nos dá a paz. O Jesus que é chamado o Senhor da paz. Mas antes de entrar propriamente no tema de hoje, eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Diz assim: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados. Coisa linda, não é? A fim de receber bênção por herança. Aí ele fala no verso 10. Pois, olha que coisa linda. Aquele que quer amar a vida, eu estou lendo na NA, isso mesmo. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Eu pergunto, alguém quer amar a vida e ter dias felizes aqui? Ele fala assim, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Verso 11, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Então, é um esforço que a gente precisa fazer. São caminhos que traçamos para as nossas vidas. A gente não pode achar que a gente é refém de coisas. Eu estou refém, não sei porque eu estou vivendo isso. A gente precisa programar a nossa vida. Programar e dizer assim, eu preciso andar correto nas coisas, eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso tratar bem as pessoas, eu preciso liberar o meu coração. Quando você percebe que alguém está magoado com você e a pessoa não quer, porque a Bíblia fala desse tempo que as pessoas seriam irreconciliáveis, elas não querem reconciliar. Você percebe que a pessoa não quer? Libera você. Fique bem você, abençoa ela e caminhe. Tem dúvida? Fala o nome dela alto e abençoa a vida dela. Pastor, mas ela me fez muito mal. Não tem problema. Continua abençoando. Fica livre você. Fica livre. Não fique com mágoa de ninguém. Libere todo mundo. Libere o seu coração. A melhor coisa que a gente tem na vida, irmãos, são as coisas mais simples. É chegar na nossa casa, tomar um banho quente. Ou se tiver calor, tomar um banho frio. Não é? Que coisa boa. Depois deitar a cabeça num travesseiro e poder pegar num sono. Dormir uma noite inteira. E você acordar e saber que você não deve nada a ninguém. A Deus não devemos por causa da justificação. Glória a Deus. Mas é bom saber que a gente também está em paz com as pessoas, amém? Porque se eu procurar fazer isso, a minha vida vai tomar uma outra perspectiva.
eu vou viver mais tranquilo, vou viver em paz. Vai sempre, até menos rugas vão alcançar o meu rosto, não é? Então procurem ver os conselhos, perceber os conselhos do Senhor. Os conselhos são para nos manter em paz, nos manter dentro da vontade dEle. Eu tenho convicção, eu aprendi isso há muitos anos atrás, Deus só quer o meu bem. Deus só quer o meu bem. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao seu respeito, Paulo. Aí ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ele quer me dar um propósito, Ele quer dar um caminho para a minha vida, Ele quer dar uma tranquilidade. Deus quer o meu bem, Deus quer o meu bem. Por que a gente fica tão agitado? Porque a gente tem dificuldades às vezes tão grandes de se reconciliar com as pessoas. Entendam, alguns caminhos são de esforços. Eu preciso fazer um esforço, eu preciso fazer um empenho para ficar bem. Glória a Deus. Amém, gente? Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. Então, o Jesus da paz, que tem tudo a ver com esse texto que a gente está lendo aqui. A gente vai falar um pouquinho de paz. Eu quero no dia de hoje, como a Laís falou, hoje é o último dia, último culto do ano. E não tem nada de místico nesse último culto do ano. Oh, mistério, Deus vai revelar o caminho. Não tem nada de místico, é data que a gente estabeleceu, tá bom? Não tem nada de misterioso. Mas a gente pode usar essas datas para marcar as nossas vidas para um período melhor, não podemos? Podemos colocar diante do Senhor o que fizemos, aquilo que não conseguimos, ver o que Deus tem para nós como conselhos para esse novo período e viver melhor. Quem quer viver melhor o ano que vem? Amém. Quem se compromete com o Senhor aí de vir mais aos cultos? Levanta a mão que Deus está vendo. Levanta a mão para Deus marcar. Isso. Quem faltou muito tem que chegar diante de Deus e pedir perdão. Senhor, foi mal, mas eu vou melhorar. Amém, gente? Vamos lá. Paz, o Jesus que nos dá a paz. Ele é o Deus revelado no seu Filho Jesus. A gente contou, como eu disse, toda a história de Jesus. E o Jesus já glorificado, não é? Que morreu, recebeu um corpo novo, foi para o céu, recebeu honras no céu. Ele é o Deus Filho, é o Deus que se manifestou, é o Emanuel, Deus conosco. E ele ganhou alguns nomes poderosos. E Isaías já o chamou de Príncipe da Paz, porque ele de fato traria paz, não só para a humanidade, mas ele quer trazer paz aos corações de todos. Então, quando a gente pensa no mundo, o mundo ele fala sobre ter paz, ele fala sobre uma paz interior, ele fala sobre infinitas possibilidades para você ter paz interior. E claro que cada um de nós faz aquelas conjecturas particulares, né? As pessoas dizem assim: se eu tivesse R$1 milhão, eu teria paz. Vai dizer que você nunca fez uma conjectura assim. Se eu não tivesse essa bursite que me acompanha, eu teria paz. Não é isso? Outras pessoas falam assim: se eu encontrasse o príncipe da minha vida, a paz viria, né? As pessoas fazem conjecturas porque elas acham que conhecem sobre Deus. Mas na verdade, o reino de Deus, ele nos propõe uma paz. Mas é uma paz maluca para o mundo. Porque é uma paz que a Bíblia traduz como uma paz, Eduardo, que excede todo entendimento. Tá certo? É uma paz que excede o entendimento humano. Você pode ter paz, inclusive, no meio de tribulação. No meio de guerra, no meio de problemas, você pode ficar tranquilo em paz. Não que você vai ficar sem resolver as coisas, mas você pode ter a bênção de não entrar num conflito. Amém? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai ver o mundo, né? O mundo, ele nos oferece grandes possibilidades. Ele fala sobre comer, sobre beber, sobre ter as coisas, não é? A gente vai falar sobre, o mundo vai falar, né, também sobre muitas religiões, vai falar sobre a meditação. A meditação vai trazer paz para você, né? Alguns dizem assim: você precisa encontrar a sua paz interior, a sua luz interior. E com todo respeito eu falo aqui, algumas pessoas falam assim: você precisa encontrar o seu chakra interior, não é? O chakra, quando você, eu estou falando com todo respeito aqui, nós estamos no YouTube,
Quando você fala sobre o chakra, é uma doutrina do hinduísmo, não é? Que eles acreditam sobre pontos, não é, de energia do seu corpo. Então eles falam, tem uma parte no seu corpo aí que não está energizada, então precisa melhorar esse chakra. Quando melhorar, a tua paz vai melhorar também. A gente fica meditando em todas essas coisas e como cristãos, a gente sabe que o mundo, apesar de ter a sua sabedoria, as suas tentativas, ele nunca vai alcançar a paz que um verdadeiro crente alcançou quando entregou sua vida a Cristo. Amém, meus irmãos? E se você entregou sua vida a Cristo, eu quero dizer a você, você tem todo o direito de viver em paz. De viver em paz, a sua vida ser transformada, cada dia mais, você ter o verdadeiro guia espiritual, não é? Não é, Will? O verdadeiro guia é o Espírito Santo dentro de nós, ele nos guia em toda a verdade. Ele muitas vezes fala, calma rapaz, calma. Joga as pedras no chão, fica em paz, está tudo bem, não é? Então o Espírito Santo, ele é o guia, aquele que nos guia sobre tudo o que podemos e devemos fazer, amém? Então, portanto, nós não podemos ignorar a figura do Senhor Jesus Cristo, porque Ele de fato é a verdadeira paz. Ele de fato e de verdade é a verdadeira paz. Eu queria inclusive falar à minha igreja, pode cortar aí um pouquinho? Corta aí. Conforme foi, eu corto e mando cortar de novo. Mas está tudo bem. Olha que interessante. A Bíblia chama aquele que nos deu a paz, Jesus. A gente leu, né? Várias vezes Isaías 9:6. Ele é chamado o príncipe da paz. Por que o príncipe? É o principal.
aquele que estabeleceu a paz. Põe aí Isaías 9,6 para o povo ver. Isaías 9,6. Conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o último título ali, Príncipe da paz. Então, olha que interessante, ele foi chamado Príncipe da paz porque ele conquistou toda a paz. Primeiro, a paz que o mundo não tinha. Para com quem? Para com Deus. Porque foi a paz restaurada para com Deus. A Bíblia diz assim que hoje temos paz para com Deus. Diga amém, por favor. Não espere algo sobrenatural. Algo sobrenatural é a palavra pregada aqui. É a coisa mais sobrenatural que você pode receber hoje, é a palavra. Ele é o príncipe da paz porque ele nos reconciliou com Deus. Amém? Então ele é chamado príncipe. E é aquele que deu paz a mim e a você. E todos aqueles que vão a Cristo recebem a paz verdadeira, a paz interior. Amém, gente? Então, algumas pessoas ficaram chateadas aí, desculpa fazer referência, porque gastaram já uma nota para comprar roupa branca, Laís. Aí eu não sei. Deus está me revelando aqui. Algumas pessoas, não sei, Deus falou comigo que tem gente que comprou já roupinha branca, para dar sorte no ano novo. E, pois é, o pastor vai, nem vou publicar no Instagram, nem fique à vontade, eu nem olho o Instagram, fique em paz, tá bom? Glória a Deus. Você tinha que falar, né? Tá certo, glória a Deus. Tem gente que gastou muito dinheiro com isso, mas tá bom, Deus é bom, né? Vamos lá. O príncipe da paz é aquele que alcançou paz para com Deus e estabelece paz para conosco. E uma paz, primeiro, a paz que temos para com Ele. Repare, irmãos, olha que lindo. É uma paz que temos para com os nossos irmãos. Eu tenho que viver em paz com os meus irmãos. Agora você vai gostar. E uma paz que eu tenho para comigo mesmo. Porque se eu te falo de ter paz para com Deus, você fala assim, pastor, é fácil, beleza, eu amo o Senhor. Eu choro quando os meninos cantam, eu levanto minhas mãos, glória a Deus. Pastor, está tudo em paz, eu tenho tudo em paz com os meus irmãos, estou em paz com eles, glória. Agora quando você fala da sua paz com você mesmo, quantos de nós tem conflitos conosco mesmos, né? Quantos de nós para diante do espelho e fica perguntando coisas? Quantos de nós pergunta, não é, para o Senhor, por que eu sou assim, por que eu faço assim? A Bíblia está dizendo assim que você pode ter paz com você mesmo. Ele resgatou a paz. Você pode andar em paz interior. É isso que chama. É esse nome que é dado àqueles que têm um relacionamento com Cristo. Uma paz interior. Uma paz interior. Tudo pode estar agitado. Por que eu estou falando tanto de paz? Eu tenho que falar para você o que eu tenho no meu coração. Eu não estou falando como adivinhação, nem profeticamente. Eu estou falando como uma percepção. O Brasil está vivendo uma situação muito complicada. Por mais que você não goste que às vezes a gente toque nesse assunto, em 2025, as projeções mostram um ano muito complicado economicamente para o Brasil. Alguém está percebendo isso? Alguns nem querem, alguns falam assim, não me fala não querem nem saber. Eu sei, às vezes a gente não quer saber sobre isso. Mas algumas pessoas perguntam, qual o problema do dólar estar mais de R$7? É um problema gravíssimo. Problema gravíssimo. A não ser que você comprou dólar barato e quer vender agora. Aí você está numa situação boa, né? Mas não é o caso da maioria das pessoas. E isso aí mostra um pouco sobre a balança comercial no Brasil. A situação financeira é grave. Então, algumas situações... Eu não sei se você já foi no mercado. Quando você vai comprar, por exemplo, um vidro de azeite. Né? Eu lembro que azeite, na minha cristandade, eu já era cristão, estou brincando, faz pouquíssimo tempo, eu chegava a pagar R$18 o azeite do bom. O carbonel de vidro escuro e assim por diante. E até uns importados. Hoje ele está, se eu não me engano, pelo menos no mercado perto de casa, R$45, R$42. Coisa muito séria. Não sei se você gosta de água de coco, mas a água de coco, eu lembro que eu pagava R$6, R$7, R$8. A mais cara que tem é a só coco. Eu estou fazendo merchan. Meu Deus, tinha que ter cortado. Ah, tá bom. E é a melhor. Depois, segundo lugar, é a Quero Coco. É a melhor. A só coco é melhor por quê? Porque ela é 100% coco brasileiro. Meu Deus, eu tenho que ganhar um dinheiro da só coco.
É 100% e é produzido nas regiões do Nordeste, regiões praianas, e o coco é adocicado, é uma água maravilhosa. Ela está um pouquinho mais cara que a Quero Coco. Eu cheguei a pagar R$10 nessas. Hoje ela está 15, 18, 19 reais, dependendo. Então, uma carestia muito grande está para vir sobre o Brasil. O pastor está falando isso para tentar te alertar, não para colocar medo em você. E mesmo porque a nossa provisão sempre vai estar em Deus e a nossa paz sempre vai estar em Deus. Amém? Mas por que eu estou falando de paz? Para você ter paz nessas situações. Amém? E continuar intercedendo pelo país. Amém? Eu quero em 2025 que a gente faça algumas reuniões para ensinar você a ter dinheiro fora do país, para ensinar a ter aplicação. É importante você aprender a ter uma direção do que fazer com seus dólares, tá bom? É interessante comprar alguns euros. Tudo começa com um pouquinho, você precisa ter, e você precisa ter uma projeção. Porque se alguma coisa acontecer, você vai estar em paz. Mas também, além de estar em paz, é bom estar preparado. Amém? Não sei se você está entendendo isso. Mas para 2025, você vai ter que ter o seu depósito de paz mais cheio aí, um pouco. Porque algumas coisas vão ficar bem tribulosas aqui no país. Então, meus irmãos, a melhor coisa que a gente faz é continuar conhecendo o nosso Senhor Jesus, tendo relacionamento com Ele, tendo as nossas vidas guardadas nele. Amém? Olha que interessante que a Bíblia fala. A Bíblia, como eu disse, a Bíblia fala que Ele é o nosso príncipe da paz. Olha o que diz em Romanos. Você nunca leu esse texto, Romanos 15, 13. Vou colocar esse texto aqui para você ler. Romanos 15, 3. Olha, ele diz assim: e o Deus da esperança, ele diz assim, encha vocês de toda, o que diz aí? Alegria e paz, amém? Na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Que coisa linda, não é? Percebe que Deus, Ele quer encher você de alegria e paz? Amém? Só faz sentido as nossas festas, as nossas confraternizações, se a gente está cheio de alegria e paz, não é isso? Então Ele quer encher você de alegria e paz, amém? Agora veja o verso 33, tem verso 33 no 15? Ele diz assim, ó, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Em outras versões diz assim, o Deus de toda a paz. É o Deus que nos dá toda a paz. Que coisa linda. Você pode levantar sua mão e agradecer ao Senhor. Ele é o Deus que te dá toda a paz. Amém, meus irmãos. Amém. Você crê nisso? Mas você crê de verdade? É o Deus que nos dá a paz. Pastor, não estou vivendo essa paz ainda. Pois é, mas você pode viver. Você pode viver. Pastor, mas você não conhece a minha vida. Eu sei, mas eu conhecer a sua vida vai resolver. Aquele que conhece a sua vida, os detalhes, é aquele que diz a você essa manhã, eu posso te dar toda a paz. Você pode entrar num nível você pode entrar num descanso como você nunca teve. Então, Ele é o Deus de toda a paz. Amém, meus irmãos? Vou ler outro texto que você nunca leu. Você nunca tinha lido, né? Verso 33, né? Eu sei que não. Vamos lá. Veja agora comigo Gálatas 6, verso 16. Gálatas 6, verso 16. Olha que coisa linda. E a todos, não está falando alguns, mas está falando a todos, né? E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, que regra? É a palavra, os princípios de Deus. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Repare a instrução, andou em conformidade com a palavra, paz e misericórdia vem sobre você. Eu enganaria você se eu pedisse para você fazer uma fila aqui, pastor, irmãos, eu orei essa manhã, estou em jejum de pernil e de peru, todos esses dias, vou orar por você aqui, você vai receber uma paz. É mentira, paz não vem desse jeito, paz não vem por imposição de mãos. É lógico que eu posso orar por você para te ajudar, mas a Bíblia está falando, entre outras coisas, que quando você anda em conformidade com a palavra, a paz vem sobre você. Por que a gente não ora sobre dízimos e ofertas? Algumas pessoas perguntam, pastor, tem que orar sobre os dízimos. Irmãos, a bênção é estabelecida em vocês, na igreja, em todos, quando a gente cumpre o princípio.
Quando eu cumpro o princípio, a bênção já está estabelecida. A gente ora, claro, agradecendo, apresentando diante de Deus. É uma oração de gratidão, mas não é uma oração para que aconteça as coisas. As coisas, elas se estabelecem quando você cumpre a palavra. Eu pergunto a você, quem quer andar em conformidade com a palavra de Deus aqui? Então eu digo, declaro sobre sua vida, ó, paz e misericórdia sejam sobre vocês. Paz e misericórdia, vai te acompanhar. Paz e misericórdia te acompanhando o tempo todo. Pastor, mas tribulações virão. Lógico que virão, meu Deus do céu. Se você soubesse quantas tribulações, você não sabe. Mas, meu Deus. Eu estava na Europa, coisa chique, né, falar. Estava na Europa alguns meses atrás. Irmãos, eu fui para a Europa porque eu fui visitar minha netinha, tá bom? Minha filha que estava lá. E o meu netinho que nasceu. A Oli e o Isaac. Eu chamo Oli e Iac. Eu chamo ele de Iac, que ele vai ter um nome meio indígena, assim, que ele vai ser meio que nem o vô. Assim. Vamos lá. Mas eu estava na Europa, há alguns meses atrás. E eu lembro que a gente estava na igreja do Verbo, lá de Madrid. E eu lembro que um irmão, num dos cultos que a gente foi, ele chegou assim, do meu lado direito, ele colocou a mão e falou assim: pastor, se prepare, quando você voltar, algumas notícias vão te abalar, algumas coisas vão exigir uma estrutura, mas o maior habita em você. O Senhor só está avisando para você se preparar. Você sabe que eu não acreditei muito naquilo? Porque eu falei assim, não conhece minha vida? Mas eu sei que o negócio veio mesmo, e veio com vontade. Só que Deus avisou um tempão antes, né? Mas eu guardei aquela palavra. E se você soubesse, no final de ano vieram tantas coisas. A gente filtra, você não sabe da maior parte das coisas. Talvez você venha a saber muito tempo depois. Talvez vocês nem saibam no que a gente está vivendo. E a gente não está aqui para reclamar. Todos nós temos problemas. Todos nós temos algumas questões para resolver. É verdade ou não é? Todos nós temos questões familiares. Alguns de vocês têm parentes doentes, né? Alguns de vocês cuidam de parentes para segurar a vida deles. É delicado. Cada um tem um problema. Cada um tem uma questão. Cada um tem uma questão que pesa e o Senhor conhece. Mas a questão verdadeira, Érica, qual é? É a paz que excede todo entendimento. Irmãos, reparem. É isso que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Porque eu seria um mentiroso se eu dissesse que os problemas não viriam. Eles vão vir, as más notícias vão vir, as decepções, os contratos não cumpridos, as pessoas vão nos trair, as pessoas... O Senhor deu uma palavra para mim esses dias, é sério. Ele colocou no meu coração e no coração da Sazinha. A gente estava quietinho, que ela tá zoadinha da perna, né? Ela tá sentadinha lá, que ela não consegue andar direito. Eu até brinquei, eu estou chamando ela de Quasímoda. Eu vou te explicar. O Quasímodo é o Corcunda de Notre Dame. Aí eu chamo ela de Quasímoda porque ela anda assim, ó, né? Aí eu brinco com ela, eu estava chamando ela de perninha. Vocês estão achando que vocês ficaram tudo chateados comigo agora, né? Olha, tudo olhando feio para mim. Pastor, você é insensível. Ela tá zoadinha, mas ela tá melhorando lá. Ela tá tomando algumas coisinhas. E ela tá gostando, porque eu tô fazendo tudo por ela. Tudo. Amorzinho, I love you. Tudo, e ela tá gostando. E ontem ela fez até uma brincadeira. Ela falou assim: quando eu melhorar, você vai continuar fazendo tudo por mim? Aí eu falei: eu sempre faço essas coisas, né? Sirvo café na bandeja, essas coisas, sabe? É coisa linda, sabe? Ela queria comer ontem pão na chapa com requeijão, assim, que ela gosta. Aí eu falei: olha só, não tem requeijão em casa. Aí eu fui na padaria buscar pão integral, olha só, fiz, passei o requeijão em cima. Coisa linda, né? Ela lambeu os beiços. Mas reinando em vida, exatamente. Porque ela tá lá, a minha sobrinha deixou um negócio lá, uma esteira que faz massagem. Fica, nossa. Daqui a pouquinho eu venho com uma aguinha, um suquinho. Tá reinando em vida, ela tá gostando daquilo. Eu acho que ela já até tá boa e ela tá fingindo que não tá. Eu tô achando isso, sabe? Porque
Ela vai me pegar. Carla e Eduardo, vocês me dão guarida na casa de vocês hoje, quando acabar o culto? A verdade é que a gente estava junto uma hora lá, e a gente estava quieto. Ela estava lendo umas coisas, eu estava lendo também. Aí eu falei assim, amor, veio no meu coração uma palavra. Ela falou mais ou menos assim, no meu também. A gente estava quieto. Você sabe a palavra que veio para a gente meditar? É incrível. Dissimulação. É a coisa que mais machuca o nosso coração, não é? Porque quando você tem um prejuízo de material, você trabalha e conserta, não é assim? Tem uma goteira na casa, você manda o cara arrumar. A casa está suja, você limpa, está tudo bem. A roupa rasgou, você compra outra, branca não. Mas você faz... Agora, quando é com as pessoas, você fala assim, eu poderia ter a maior amizade com uma pessoa, mas ela... O que é dissimulação? Aí a gente começou a comentar, falei, por que veio isso? O Espírito Santo só nos falou para a gente se preparar. Que incrível, que coisa. Porque assim, uma pessoa dissimulada, não é o caso de ninguém aqui. Aqui nós estamos com as melhores pessoas. Mas prepare-se também, por favor, a pessoa dissimulada. Ela vai se aproximar de você, porque ela tem um interesse enrustido. Ela tem um interesse em algo que você vai poder fazer por ela. O momento que você decepcioná-la, ela vai falar mal de você, ela vai se afastar de você, ela vai publicar o seu nome no jornal de forma negativa. Eu estou falando isso por quê? Porque se a gente se prepara, a gente fica em paz. Porque Deus não quer que você seja dissimulado. Veja depois no Google, dá um Google aí o que significa dissimulado, dissimulação. É quando você é falso nos seus propósitos, você se aproxima das pessoas. Eu me aproximo do Wilton, aí eu se aproveitar, ser falso. Eu me aproximo do Wilton porque ele tem riqueza. E eu sei que esse homem tem uns dólares guardados lá. E eu conheço o coração dele, porque ele é um cara doador. Aí eu chego, fico lá, tal. Aí daqui a pouco eu já estou um pouco de amizade, beijo o rosto dele, elogio a barba dele, e ele está abrindo o coração, mas de repente eu falo assim, ô seu Wilton, eu estou com uma necessidade e tal, se você pudesse me ajudar. Aí o Wilton fala assim, cara, vou orar ao Senhor aí, se o Senhor me dirigir, eu faço isso. E o Senhor não dirige ele para fazer isso. Que maravilha, né? Quando Deus diz não, né? E eu fico o quê? Exatamente magoado, porque eu falo, como pode um homem de Deus, ele podia ter feito e não fez. Aí o que eu faço? Começo a me afastar. Aí eu começo a falar mal dele. Como ele pode usar aquele piercing na orelha? Que barba feia. Nossa, ele toca mal, ele estava fora do ritmo, percebe? Eu me magoei. Eu pergunto a você, já conheceu pessoas assim? Agora eu faço outra pergunta, você é assim? Então a gente precisa tomar um cuidado. Por quê? Para se prevenir, para a gente guardar o nosso coração. Porque se alguém vier, a gente continua em paz. Amém, pessoal? Continuem em paz. Continuem tranquilos. Continuem no sentido de que Deus é a sua fortaleza. Gálatas 6:16, ele diz assim, tem esse versículo? Tem, né? E a todos que andarem em conformidade com essa regra. Eu sei que eu já li, eu só queria que você olhasse só essa primeira parte do texto, rapidamente. O que está escrito ali, ó? Parece coisa, não é, Paulinho? Parece coisa de ISO, né? Conformidade com a regra, olha só. Parece coisa de qualidade. Andar em conformidade com a palavra de Deus. É o que Deus pede para mim e para você. Que a gente ande dentro da palavra dEle. Amém? Conformados com a palavra dEle. Na forma, na regra da palavra. Quando você faz este esforço. E eu concordo, é um esforço. Quando você faz este esforço. Bênçãos sem medidas vão vir sobre sua vida. Eu só quis colocar o texto de novo para você olhar. Estar em conformidade com a regra. Eu sei que nós não somos perfeitos e muitas vezes esquecemos de algo, falhamos em algum aspecto,
Mas por isso que é importante você sempre ler de novo, ver aquilo que a palavra diz ao seu respeito, aquilo que a palavra espera de você, é uma atitude que Deus espera de você. Então, esforce-se, como aquele primeiro texto que a gente leu de Pedro, 1 Pedro, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Amém? Fazer um esforço para alcançar. Então é um momento que a gente precisa colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu peço perdão. Eu peço perdão. Cada vez mais o meu coração se enche de alegria e coragem, não, e disposição para pedir perdão. Por isso que eu quero fazer um voto público aqui com você. Eu quero fazer um voto público, e a gente está no YouTube, isso fica para a posteridade. Se eu lhe ofendi por alguma questão, por atos, por palavras ou por omissões, por algo que eu não fiz, pela paz que eu não lhe dei, e em vez de dizer graça e paz, eu te disse bom dia e você ficou magoado. Eu não quero ser irônico aqui, mas se alguma coisa lhe chateou da minha parte, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. E eu quero até que você, se for algo particular, você me procure: pastor, eu estou magoado com você. Eu quero lhe pedir perdão na sua frente, talvez na frente de uma testemunha, para que a gente restaure a paz, para que a gente ande em paz uns com os outros, amém? A gente não está encerrando ainda um ciclo. Vai chegar uma hora que a gente vai encerrar um ciclo. Vai chegar uma hora que Deus vai nos tirar. Vai chegar uma hora que Deus vai nos levar para outro lugar. A gente precisa estar em paz e preparados para todos os momentos, amém? O que eu posso dizer a você: nós somos seres humanos. Estamos sendo aperfeiçoados, porém ainda somos falhos. Somos falhos. Vai dizer que eu não tenho falha? Eu tenho falha. Você olha aqui para mim e você fala: a perfeição em pessoa. Vai viver comigo lá em casa, para ver o que eu faço. Não é bom não. Eu ia falar uma besteira aqui, mas... vou falar: você não solta pum em casa? Eu também solto. Mas é baixinho e não tem cheiro. Sonho meu, né? Eu estou brincando com você, mas se você conviver, você vai ver que não sou tão perfeito assim. De repente acorde, não com aquele humor que você me vê. Você vai ver que talvez na minha casa, talvez eu tenha regras. Talvez tenha algumas coisas que não lhe agradam. Você vai ver que eu não sou perfeito assim. Mas a questão é que eu verdadeiramente amo você. E eu quero que nesse tempo Deus guie você para onde Ele quer guiá-lo. Eu quero que nesse tempo Deus forme você. Eu quero que nesse tempo Deus construa coisas em você através da minha vida. Porque essa é a minha sina. Essa é a marca. Este é o fardo que eu carrego. Eu estou consciente de algo que eu nunca poderei fugir de Deus. É algo que eu já fiz. É esse tempo que eu tive com todos vocês. Esse tempo, a Bíblia fala que eu vou prestar conta das almas. Por isso que eu sempre faço um exercício. Tem pessoas que não gostam da gente. Eu tenho até familiares muito próximos que eu não falo muito tempo. E a minha alma, por ela mesma, muitas vezes ela diz assim: cara, fecha as portas, vive a sua vida. Não liga para eles, mas no meu espírito eu continuo orando por eles. E eu continuo até declarando algumas coisas. Eu falo o nome deles. Eu falo: eu te amo. Eu te amo. E ainda que a gente não recupere uma mesa de refeição como a gente tinha, no meu coração eu quero estar livre. Porque se um dia ou em algum momento Deus me chamar, eu não quero ter pendências com as pessoas. A Bíblia diz assim, para eu conseguir manter a paz. Repare, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas a Bíblia é profunda, porque ela chega em outros textos. Ela diz assim: não devais nada a ninguém, a não ser
o amor. Então eu tenho uma consciência, eu sou devedor do amor do Senhor que está em mim sobre a sua vida. Então eu sou devedor, estou te devendo, eu estou lhe devendo o amor. E por mais que eu faça, nunca vou conseguir pagar a dívida para com você. Deus já pagou para comigo, eu não devo mais nada para Deus. Ufa! Glória a Deus, porque se eu devesse para Ele, eu estava em maus lençóis. Agora a graça me alcançou. Vou andar em paz. Agora, para com você, vai ser sempre, enquanto a gente conviver aqui, eu sempre vou dever o amor para você. Eu sempre vou dever o perdão e eu quero viver em paz com você. Que tal você começar a pensar em fazer isso com as pessoas? Pastor, você fala isso, mas eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu não... Amém. Então ajude outras pessoas que não estão ainda tranquilas, que não estão em paz. Ajude outras pessoas a alcançar isso. Amém, meus irmãos? Eu quero começar a terminar. Quero ler com vocês Gálatas 5, 22. Fala sobre a paz como um fruto do Espírito. O Jesus que nos deu a paz, né? Ele deu o Espírito, não era isso? Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é paz. Amém? Mas o fruto do Espírito é paz. Paz. A paz que excede todo entendimento. Está tranquilo? Ficar em paz não é ficar triste. Não é ficar calado, nem desconfiado. Não é porque assim, eu estou em paz. Aí elas ficam com medo, assim, olhando para as pessoas, né? Onde pode vir um tiro, né? Para ela esconder, né? Onde pode vir uma... Não, fique em paz com você mesmo, não depender das pessoas. Eu gosto muito de brincar com as palavras. Eu não sei se eu estou correto, porque eu não sou letrado na língua portuguesa, mas eu gosto muito de pensar sobre as duas palavras muito legais que eu falo assim, a independência e a autonomia. A Bíblia não nos propõe uma independência, porque a gente interdepende de pessoas. Concorda comigo? Ou se você tiver um ministério de um ermitão, faça isso. O que é um ermitão? Vai viver nas cavernas. Pastor, Deus falou comigo, eu vou viver nas cavernas. Então, veste roupa de saco e vai viver lá. Vai comer inseto, vai fazer... Não é o que Deus propõe para a gente. Ele propõe para a gente o quê? Relacionar-se com pessoas, sim ou não? Mas é complicado relacionar-se com pessoas? Não é complicado, é complexo. Desculpa a brincadeira com as palavras aqui. Não é complicado, é complexo. Demanda o quê? Esforço. Demanda vontade. Por isso que, para eu ter paz com as pessoas, eu preciso fazer um esforço de, às vezes, pedir perdão. De, às vezes, voltar atrás. Às vezes, até pagar o prejuízo. Pague o dano, assuma o dano, mas para ficar em paz com as pessoas. Seja humilde. Eu não posso estar numa posição que tire minha humildade, Carla. Eu não posso. Você imagina um dia a Laís e o Wilton estão aqui. Não, já falei muito de vocês. A Carla e Eduardo. A Carla e Eduardo fala assim, pastor, você é muito legal, mas a gente está indo embora. A gente está indo para Santa Bárbara do Oeste. Deus falou com a gente lá. Aí eu faço assim, tá bom, vai com Deus, Deus abençoe. A minha postura não pode ser de um orgulho. Eu ia falar assim, rapaz, tem que ir mesmo. E vocês sabem que eu sou assim. Porque eu ia falar assim, não pode reconsiderar? Aí eles falam, reconsiderar por quê? Eu falei, porque vocês são importantes para mim. Eu não posso ter uma postura de um orgulho ao ponto de dispensar as pessoas. Aí eles vão falar, pastor, é que Deus falou conosco. E assim. Eu vou chorar no meu coração. Vou tentar enrolar. Vou fazer que tudo não aconteça. Vou orar ao contrário. Não vou não. Mas eu vou tentar fazer de tudo para com que as pessoas fiquem com a gente. Por isso que o relacionamento, Deus está falando com cada um de nós. Ele não é complicado, ele é complexo. Para a gente ter amizade de muitos anos, a gente precisa fazer um esforço. Você precisa falar o quanto você gosta das pessoas. Eu gosto de vocês. Vocês são importantes para mim. Não dá para adiar? Aí o Eduardo fala, eu vou adiar mais 6 meses. Eu falo, isso!
Porque são importantes. Esse casal aqui, ó, foram embora para Mogi, me deixaram, não é? Mas eles fazem um esforço de estar com a gente. Porque se eles falassem assim, desculpa todas as igrejas, com todo respeito a todas as igrejas, mas suponha que eles falassem, pastor, a gente está indo numa igreja Assembleia de Deus lá. Eu falei assim, não, a Assembleia de Deus é uma bênção, a Batista é que não tem verbo da vida lá. Aí o que eles falaram? Não, a gente faz um esforço, a gente não vai vir com tanta frequência, mas a gente vai manter essa unidade. Amém. Olha que coisa linda, estão aqui, ó, que coisa linda. E só para vocês saberem, construir uma casa tão linda numa chácara, e fizeram um quarto só para mim. Eu já fui lá. Como é que é? Eu vou lá. Fala para Gisele que não é dela, não, aquele quarto, tá bom? Eu vou fazer todo o esforço para manter vocês. Será que a gente pode fazer um esforço para manter as pessoas? Dizer assim, ei, você é importante para mim, me perdoa. Ei, cara, eu não posso ter um coração tão duro, Thalita, e fala assim, vai, tá tudo bem. A humildade, ela faz com que os relacionamentos eles se tornem o que? Mais valorosos. Sabe uma bênção que Deus deu para mim? Para Sazinha? A gente tem amigos de muitos anos. De muitos anos. Você não faz ideia. A gente tem amigos mais de 30 anos. Eu sei que alguns de vocês também têm. Mas a gente consegue conservar, por quê? Porque Deus fala para a gente valorizar as pessoas. Porque vocês nunca serão descartáveis. Se vocês são importantes para mim, eu não sou o centro aqui. Vocês são muito mais importantes para Deus. Deus quer vocês aqui. Se Deus trouxe vocês aqui, é porque Ele está falando, você tem uma família aqui. Você tem uma família, você tem uma galera. Você tem um povo que é seu aqui, Cássio. Que coisa boa se agregar, não é? Que coisa boa trazer a família, não é? Que coisa boa. Não é porque a gente despreza os outros, mas é porque Deus muitas vezes vai nos ensinar. Agora, voltando a falar, eu não esqueci não sou maluco não. Falando da interdependência, Deus faz com que a gente viva o quê? Ou deva viver se relacionando uns com os outros. Não é complicado, é complexo. Exige esforço. Sim? Exige esforço pedir perdão? Exige esforço dar um presente? Mas eu estou falando de um presente diferente. Dar um presente para aquelas pessoas que não lhe apreciam. Aí exige mais esforço. Então, quando eu me esforço, isso de alguma maneira vai voltar. Em algum momento, a bênção vai chegar de novo. Agora, por que eu falo que Deus nos chamou para um relacionamento, não de independência, mas de autonomia? Porque a independência faz com que eu não queira viver com as pessoas. E a Bíblia chama a interdepender das pessoas. Agora repare, eu não vivo numa independência com as pessoas. Porém, eu preciso ter uma autonomia. O que é uma autonomia? É um poder em mim mesmo, eu vou traduzir dessa maneira. Não é, Jorlan? Você que conserta avião. O avião, ele tem uma autonomia, não tem? De voo. Dependendo do combustível que se coloca no avião, não é isso? Ele fala assim, ele tem uma autonomia de não sei quantas mil horas, aí vai tranquilo, não é? Os pilotos nem se preocupam. Falam assim, não, vai e volta, tá. É uma autonomia. A autonomia depende do quê? De algo interior. O ser humano, ele precisa ter uma autonomia. Não é independer-se das pessoas, mas é ter uma autonomia em Deus. Ou seja, ninguém na face da terra pode ditar como vai ser a sua vida. Pastor, nem o seu marido, nem o seu marido. Porque ele é um turrão, ele é bravo, ele é mal-humorado. Deixa ele. Você viva com Deus, viva bem-humorado. Eita, senti um negócio aí. Tô brincando, brincadeira. Se a Sazinha estivesse aqui, ela ia falar a mesma coisa para mim. Você já ouviu falar em Smith Wigglesworth? Olha para o seu irmão e diga, Smith Wigglesworth. Incrédulo, Cássio, não queria saber de Deus, e a mulher buscando a Deus o tempo todo. E ele uma vez pressionou ela e falou assim, se você quiser o teu Deus, você escolhe ou o teu Deus ou a mim. Ela falou assim, não é uma escolha, eu estou parafraseando aqui, não é uma escolha muito justa, né? Mesmo porque você perde longe. É lógico que eu vou escolher a Deus, né?
E nos seus problemas, nas suas discussões, ele disse assim: se você for para a igreja, você vai dormir do lado de fora de casa, numa das crises que tiveram. E ela falou: pois eu vou para a igreja. E ela foi para a igreja. Repare, uma consciência de Deus, amém? Mas o homem estava pedindo algo fora da palavra, algo fora que não tem nada a ver, algo até que era sério, até caso de polícia. Mas o que acontece? Ela vai para a igreja. O que acontece? Quando volta, a porta está trancada. E frio e neve, ela teve que dormir na porta, na varanda de casa. No dia seguinte, pela manhã, ele acorda, destranca a porta e abre assim, tipo, você já pode entrar, o castigo já passou. E ela entra em casa e ela diz assim: oi, meu bem, bom dia, como foi sua noite? O que você quer para o café da manhã? Eita, que glória! Era a hora para você dar um glória agora, mas você não entendeu muito. É porque você fala assim: não, pastor, ela devia dar uma chinelada na fuça dele. Devia dar um chute no bumbum dele e deixar ele lá de fora agora, trancar. Não. É a nossa autonomia em Deus. Ninguém, a paz que a gente tem dentro, ninguém pode dizer como a gente vai agir. E as pessoas vão até querer que a gente tenha algumas atitudes, mas você vai ter uma atitude dentro de você. É Deus que guia as minhas ações. É Ele que guia o meu querer, a minha vontade. Então, isso é uma autonomia. E a autonomia, para a gente concluir, o que traz essa autonomia em você? A paz. A paz que você tem em Deus. Amém? Se o teu depósito é cheio da paz de Deus, você vai andar em conformidade com a vontade dEle. Feche seus olhos, quero orar por você. Venham, meninos, venham cantar. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada. Eu quero te agradecer porque o Senhor marcou Jesus como sendo o príncipe da paz, o Deus maravilhoso que nos reconciliou com o eterno. Nós te agradecemos porque hoje temos e podemos viver em plena paz. Eu quero te agradecer porque um tempo novo se propõe para as nossas vidas. O ano de 2025. Que cada filho teu aqui aprenda a viver, a praticar, a andar nos caminhos da paz. Tranquilidade em seus corações, tranquilidade em suas vidas, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Obrigado, porque nós fomos chamados, não só para viver em paz, mas onde tiver o problema, onde tiver guerra, onde tiver conflito, que nós sejamos um canal de bênção, um canal para levar tranquilidade, para levar paz para as pessoas, Pai. Eu abençoo os teus filhos esta manhã. Declaro na vida deles a tua palavra se cumprindo. Declaro a conformidade da tua palavra. Declaro a tua vontade sendo estabelecida na vida de cada um deles. E cada filho teu aqui vivendo